E no Corujão Mar Azul de hoje, nós estamos com ela, Surilei Aparecida Thiele Dapper, fundadora da ONG Focinho Feliz. Ela também que é procuradora das mulheres na cidade de Navegantes e vereadora. Só uma honra tê-la aqui conosco no Corujão Mar Azul. Obrigada pelo convite, Fábio. A honra é toda minha. Sabe que a gente fica muito feliz, principalmente por alguém na sua altura que gosta realmente dos animais, esses bichinhos maravilhosos que são abandonados às vezes, né? Sofrem maus tratos e não tem ninguém para defendê-los. Só é lindo ver esse trabalho que você faz em relação à ONG do Focinho Feliz. Eu gostaria de entender um pouquinho sobre o teu trabalho, sobre é, essa coisa maravilhosa que você faz em prol realmente desses pequeninos aí que às vezes as pessoas acabam deixando de lado. Isso, então, Fábio, eu sou uma voluntária da causa animal desde o ano de 1999. Eu comecei o meu voluntariado em Fortaleza, no Ceará, lá em 99. E em Navegantes, eu moro em Navegantes desde o final de 2008 e entrei ali no mundo ali da causa animal, me juntando com outras pessoas que fazem esse voluntariado. Aí em meados de 2010, 2011, e aí fundei a ONG, a Turma do Focinho Feliz, né? E que até pouco tempo eu presidi ela, hoje não posso mais porque eu estou vereadora. E durante esse tempo aí de ONG, a gente batalhou bastante e eu fui uma das pessoas que levantei a bandeira assim, sem medo, em prol dos animais, enquanto o município não oferecia políticas públicas para esses animais, em especial os cães e gatos, né, abandonados ou até de famílias de baixa renda. Durante todo esse tempo eu promovi eventos, eu fiz pizza solidária, pastel solidário, segunda-feira sem carne, brechó, ações sociais aí, as famosas rifas, muitas delas. Procurei ajuda do comércio local, inclusive regional, foi assim que eu me tornei conhecida na região pelas parcerias que eu firmei, tanto com as clínicas quanto com as empresas que patrocinavam o calendário, que patrocinavam as camisetas que a gente fazia para vender. E assim a gente manteve a ONG ao decorrer de todos esses anos, promovendo mutirões de castração a preço social. Essa é uma parte do que eu fiz em Navegantes. Mais de 5.000 animais castrados em mutirões e em parceria com clínicas. Várias cirurgias, enfim, de animais de famílias carentes, na época que o município não oferecia esse tipo de política pública que tem hoje, né? Hoje, graças a Deus, as ONGs de Navegantes estão sem dívidas. No caso, a que eu presidi, está sempre em campanha porque nós atuamos na região. A gente ajuda muitos animais de penha, que também ainda não tem um departamento de assistência e bem-estar animal, né? Não tem esse atendimento 24 horas que Navegantes tem. Então, eu moro ali na divisa, né, de Navegantes e Penha, não tem como tu dizer não, eu não vou ajudar os animais. Só é uma causa que poucas são as pessoas que vestem realmente a camisa e que veem a importância que tem, tá? É E eu lhe preciso ter coragem. parabenizo por isso. É preciso ter coragem, tá, Fábio? Porque não raras às vezes as pessoas diziam e dizem ainda, até num pedágio, quando você está fazendo, numa ação social, se fosse para as pessoas eu ajudaria. E eu te digo que quem não ajuda o animal, não ajuda o pai, não ajuda a mãe, não ajuda o irmão, não ajuda pessoa nenhuma, sabe? É só para ter um tipo de manifesto aí naquele momento para dizer assim, não, eu não vou ajudar, eu não gosto de animais. E a nossa ONG também, aproveitando agora essa fala, no decorrer de todos esses anos, nós sempre ajudamos pessoas e animais, idosos, campanhas para lar de idosos, várias pessoas com problemas de saúde, não só de Navegantes, Pissaras, Itajaí, Navegantes, Penha, pessoas que tinham que estavam com doenças, algumas delas, com a graça de Deus, venceram e ainda estão entre nós, muitas delas já se foram e a gente promovia a famosa pizza solidária, lá em Legal só. Navegantes, reunindo aí numa noite 400, 500 pessoas em prol do ser humano daí. Então essa parte social que está dentro de você, essa veia, esse desejo, poder ajudar o próximo, né? E se preocupar realmente com aqueles menos afortunados, aqueles Isso. que todo mundo às vezes abandona, deixa, só dá uma dor no coração, porque assim, as pessoas acabam, ganham um cachorrinho e
não sabem que o bichinho vai crescer, que ele vai ter necessidade de cuidados. E quando ele cresce, geralmente a pessoa olha e fala, poxa, peraí, tá dando muito trabalho, fazendo xizinho aqui e tal. E não querem cuidar. E acabam abandonando os bichinhos. Ou outros que acabam sofrendo até maus tratos. Isso, muitas pessoas adotam achando que estão adotando um robozinho, né? Que você dá o comando e ele vai, tá tudo certo. Ou que estão adotando um bichinho de pelúcia que eu boto aqui, Não boto faz ali. xixizinho, não faz cocô, não faz Exato, e eu nada. costumo dizer assim, quando as pessoas perguntam, quando eu estou numa feira, já ouvi muitas vezes, poxa, você pegou um animal na rua e agora tá cheio de dedos para doar. É lógico, senão não tirava ele da rua, eu deixava ele lá, eu quero dar uma qualidade de vida, foi por isso que eu tirei ele da rua para transformar a vida dele. Então eu quero ter o máximo de certeza, chegar mais próximo possível de uma adoção que atenda aí os nossos anseios enquanto voluntárias da causa animal. Aí você quer saber se a pessoa tem condições, aí a pessoa vai adotar um animal e diz assim, tem como me arrumar um pouquinho de ração? Não dá, né? Se é a ração que o animal está comendo, que normalmente é uma preocupação do protetor, dá um pouquinho de ração para que a pessoa, então, faça a adaptação, né? Com a ração que ele vai escolher para dar para o seu animal. Mas quando a pessoa já pede, se você pode ajudar mensalmente, não tem como você doar um animal. Ou muitas vezes são tantos vira-latas, porque o amor é o mesmo, de um vira-lata ou de um animal de raça definida. Mas é impressionante que quando há um resgate, a comoção sempre é maior quando é um animal de raça definida. Eu não vou esquecer de um resgate que foram milhares de visualizações, então isso saiu em muita rede social, em muitos jornais, de um São Bernardo que eu resgatei juntamente com a polícia. Na ocasião ele estava pesando 28 quilos. Um São Bernardo que é um cão aí de 60, 80 quilos. Choveu gente para adotar o cão. O sonho meu é ter um cão dessa raça, mas eu não tenho condições de comprar. Gente, se você não tem condições de pagar para comprar um animal de raça, você não tem condições de manter. Porque a manutenção é muito mais cara do que o valor que você paga, porque são animais mais sensíveis. Não que os vira-latas não sejam. Eu tenho vários vira-latas lá em casa que eu digo para eles, vocês esqueceram de onde vieram, né? Ficaram riquinhos, tá cheio de alergia, tá cheio disso, também tem. Mas os animais de raça, eu tô falando animais que precisam de tosa frequente, de banho em pet shop, porque aquele banho tu dá em casa não resolve. Então, infelizmente, os protetores, a maioria deles passa, sabe, Fábio, por esse processo, por esse desgosto. Também a gente faz adoções maravilhosas, que a gente comemora toda a proteção animal, comemora juntas. Muitas vezes a gente comemora e dias depois a pessoa volta para devolver o animal, quando não no mesmo dia, como aconteceu numa feirinha de adoção no sábado passado, a pessoa adotou um filhotinho e levou para casa e, sei lá, não deu uma hora depois, voltou dizendo que não havia se adaptado com outro animal que ela tem. O animal que está na tua residência, ele sempre vai ser resistente às mudanças. Ele sempre vai querer ser o único. Então, você tem que ter consciência da paciência, do período de adaptação, de ir aos poucos e não adotar por impulso. Quando você adota por impulso, não conversa com a tua família, não conversa com o teu esposo, porque muitas pessoas, a esposa gosta do animal em cima do sofá, mas o esposo não gosta, ou vice-versa. Isso tudo precisa ser discutido em família antes de você adotar um animal. E não é porque você não vai pagar pelo animal, você não vai ir a um canil legalizado, comprar um animal que é do teu agrado, que é porque você está indo numa feira que tu não vai fazer tudo isso também. Discutir isso, nós teremos condições de vacinar esse animal anualmente? E se esse animal adoecer, nós teremos condições de arcar com os custos que esse animal vai ter? Nós teremos paciência? Se for um filhote, por exemplo, as pessoas têm resistência a adotar os animais adultos, mas são os que se adaptam melhor, mais fácil, não melhor, mais fácil. Rapidamente eles se adaptam, porque eles já sofreram muito e qualquer carinho que você der para eles, eles se derretem todos. Enquanto os filhotes,
enchem a casa de alegria, é como uma criança, né? Ela vem e enche a tua casa, fica cheia. Porém, nós temos as peraltices deles, né? Roer chinelo, chinelo de menos, né? Quando não pega o celular, como já aconteceu na minha casa, de você dar lar temporário e daqui a pouco a amiguinha da minha filha olha e diz, tia, o Pingo tá com o teu celular na boca, já era o celular, tá, né? Já olha assim, Nesse né? ponto ele já Dá aquela tinha olhadinha assim. isso. Então a gente tem Carinho. que ter tudo isso em mente. Tudo isso. Só é interessante você comentando com a gente, muitas pessoas acabam achando que é de qualquer maneira, e não é. Isso é como se fosse uma criancinha pequena, entendeu? Os bichinhos realmente têm necessidade de ter alguém perto, de que tenha um cuidador que realmente se preocupe com ele, visitas ao veterinário, pelo menos de 3 em 3 meses, ou 1 ou 2 vezes no ano, que seria de 6 em 6. Mas as pessoas acabam adotando, que é o que você falou em relação à questão do impulso, ou porque querem agradar os filhos, mas os bichinhos também vão ficando velhos e depois doenças que acabam sendo acometidos, outros acabam desenvolvendo doença até um pouco mais grave, como a questão do câncer, tá? Isso. Leucemia, e sim, Os animais têm as diabetes, doenças que nós sim. temos, também existem nos animais. E Fábio, uma coisa muito difícil para o protetor, ou seja, o voluntário da causa, ouvir é quando chega uma família e diz assim, eu quero adotar para dar para o meu filho. Não chega dizendo assim, ó, a gente quer um animal para ser da família, para fazer companhia. Muitas vezes você pede a idade do filho, 3 anos, 2 anos. Essa criança ela não está preparada para uma responsabilidade dessas, então você não pode dar um animal para ela. Você vai adotar um animal para a tua família. Entende? A pessoa tem que ter noção disso, ainda mais quando a gente tem filho pequeno. Eu te falo porque eu sou mãe de 2 filhas e muitas vezes peguei a minha filha, principalmente a mais velha, brincando com os cães, sempre dei os limites para elas. Muitas vezes peguei ela com um pirulito, ela com o pirulito e dando pirulito para a cachorra. E a gente precisa ter essa noção que quando a gente adota um animalzinho de estimação, qualquer animal de estimação, e nós temos filhos pequenos, nós teremos um trabalho em dobro até fazer a adaptação, mas porém recompensador. São mais filhos pequenos, né? Isso, é muito gratificante você ver um filho teu crescendo e dando valor a outras espécies de vida e se preocupando se o animalzinho comeu, se a caminha está limpa, se ele precisa de um agasalho, sabe? É importante isso, inclusive para os nossos filhos, porque você prepara eles para a vida, inclusive para pequenas responsabilidades já dentro de casa, já deu água, vamos dar comidinha, é assim. Então eu acho que isso é um processo que dá trabalho, mas é muito compensador, porque os animais, eles têm muito, nós temos muito a aprender com os animais. Primeiro porque eles entendem perfeitamente a nossa linguagem, né? E nós nem sempre conseguimos interpretar o que eles querem nos passar. Porém, quando nós falamos com eles, eles entendem o nosso tom de voz, se a gente está feliz com o que eles fizeram, se a gente não está. E eu costumo sempre dizer que eles são seres muito mais evoluídos. Sim, do em que relação à nós. questão de sensibilidade, Isso, amor, sim. percepção. Tá? O animal realmente percebe quando você está triste. Muito. E eu gostei muito do que você colocou em relação à criança. Você pega e dá um cachorrinho para uma criança de 3 anos de idade. Ela não vai ter responsabilidade para dar a comidinha na hora certa. Então é muito gostoso as pessoas entenderem que adoção é uma adoção responsável. A pessoa realmente tem que entender que ela está adquirindo para fazer parte da família. Isso. Tá? E queiram tratar como filho ou não, cada um tem o direito de tratar o seu animal da forma que achar Exato. que lhe convém. Agora, o respeito pelo animal, o respeito para aquele ser maravilhoso que está ali para fazer parte, para compor a tua família, isso tem que estar acima de qualquer outra coisa. Exatamente, principalmente sim é você ter em mente que esse animal que você levou para tua casa, que você adotou, passou a fazer parte da sua família, esse nosso filho, eu estou falando porque eu nunca me desfiz dos meus animais, quando eu tive a minha primeira filha eu já tinha 3 animais e eles continuaram, a minha filha agora recentemente a gente se despediu da última, então minha filha está com 17 anos, então a gente viveu isso. É você passar para o teu filho que nem sempre você pode pegar aquele animal de qualquer jeito, por menor que seja, por mais filhote que seja de porte pequeno, não é um brinquedo, é um ser vivo, sabe? Então, ensinar essa relação de respeito.
Agora o animalzinho não quer, ele também precisa descansar, não é a hora que eu quero e pegar de qualquer jeito. E a gente vê vídeos por aí, né, das crianças fazendo umas, eu digo assim, umas barbaridades, entendeu? Com os animais e nos Amiga, deixa tristes porque a gente sabe que existe aí a teoria do link, né? E a gente precisa falar disso. Então, por isso a nossa atenção enquanto pais com os nossos filhos, porque hoje cientificamente é comprovado por estudos que pessoas que maltrataram os animais na sua infância, quando adultos, também não se tornaram pessoas boas, né? Essas pessoas aí que batem em mulheres, enfim, cometem outros crimes, estudos comprovam que lá na infância, em algum momento das suas vidas, eles também maltrataram os animais. do coração da gente, infelizmente, ouvir esse tipo de coisa e maus tratos, como você também é procurador da mulher, maus tratos contra os animais, contra as mulheres, maus Isso. tratos contra o ser humano, contra as pessoas. Dói bastante. Minha amiga, me diz uma coisa que isso eu acho que é algo que, com certeza, curiosidade de muitos que estão ouvindo o programa. O que te fez, te despertou dentro de você esse desejo para a causa animal, para... Porque sempre tem alguma coisa que acontece, né, que faz com que a gente realmente desperte assim aquele, poxa, eu quero participar disso, eu quero fazer parte disso. E com você eu sei que não deve ter sido diferente. Então, eu vou te falar então da questão do voluntariado, porque a causa animal eu sou neta de veterinário, né? Então, já vem Tá aí explicado. os meus avós, os meus bisavós, todos Cresceu. do lado da minha mãe, todos amantes dos animais e todos os respeitavam já lá naquela época, sabe? Como deve ser. E eu cresci nesse meio. E lá em 99 despertou em mim o voluntariado que virou um vício. Eu sempre digo que o voluntariado, uma vez que você começa, é um vício. Você não para, você continua. Em Fortaleza eu via muitos animais ali nas ruas e eu ficava muito triste com aquilo. Até o dia que eu, mesmo morando numa pousada, que eu morei numa pousada, eu acabei resgatando uma cachorra e levando para uma clínica que ela estava num estado deplorável. Depois acabei adotando ela e ela virou a Vitória, porque ela venceu. E aí eu pensei, nossa, eu posso fazer algo pelos animais, eu posso fazer alguma coisa. Aí, tipo, quando eu recebia meu 13º, eu abordava alguma família e pagava uma castração. Foi assim que eu comecei meu voluntariado. E aí depois, sim, depois com mais força, fazendo campanha e ajudando muito mais animais. E realmente com campanhas que têm tido que teve realmente um sucesso, um êxito fantástico, a ponto de hoje conseguir promover a tua pessoa, que é o importante, tá? Mas uma promoção que eu falo, uma promoção benéfica, algo que realmente, porque precisamos de representantes, pessoas que representam a causa animal, pessoas que representam o ser humano, Isso. pessoas que realmente amem, tá? Amem os animais, amem os seres humanos, porque é isso que faz a diferença na vida de todos e é isso que nós precisamos realmente. Gente que entende que isso é muito importante. Sol, essa trajetória então, a Sol que se doou integralmente para os animais, neta de veterinário, a Sol que gosta, que tem essa simpatia natural Isso. pela causa, pelas coisas que às vezes as pessoas acabam deixando de lado, que é o que você falou, maus tratos. A Sol que hoje está na frente como vereadora, representante procuradora da mulher. A Sol mulher e a Sol que se sensibiliza com as causas. Vamos lá. Então, essa questão de eu estar vereadora e da representatividade, eu acho importante. Às vezes, quando as pessoas falam, ela é a vereadora que se elegeu pelos animais. Mas que bom, né? Na nossa Câmara nós temos 10 vereadores. Que tal se cada vereador pegar uma causa e fazer do seu mandato um mandato de Sucesso resultado? na causa, que é o que você fez. Criou uma ONG com Isso. sucesso, que Eu, continua. eu sempre administrei a ONG como se ela fosse uma empresa, sabe? Tudo certinho e eu fui conquistando aos poucos o respeito e a credibilidade das empresas e eu nunca fui aquela ativista rebelde. Não, eu disse, não dá, o poder público não tem, mas eu tenho como fazer. Eu vou lá, vou fazer campanha, eu vou ajudar. Eu ia lá e fazia, tanto para pessoas quanto para os animais. E foi assim que eu fui tendo notoriedade no meu nome. Até que um dia eu fui convidada a
a concorrer às eleições. E eu ainda disse, quem me convidou foi o atual prefeito, né, de Navegantes, e eu brinquei com ele. Eu falei, olha, eu tenho uma causa, vai que eu me eleja. Eu vou querer que essa causa seja tratada com o respeito e com a dignidade que todas nós protetoras esperamos. E assim foi. Eu me elegi, o primeiro ano foi um ano muito difícil, era um ano que precisava estudar, tudo que precisava ser feito no departamento. E aí, a partir do segundo ano, o Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal de Navegantes foi terceirizado, fazia uma média de 3, 4 castrações por dia, passou a fazer 20, não fazia atendimento eletivo, passou a fazer 15, 20, às vezes até 30 consultas por dia de animais que não estão entre a vida e a morte, que é a questão da urgência e emergência, que antes era só urgência e emergência, e com uma cota de 40 mil, acabava a cota, as protetoras que se virassem. Hoje não tem cota. O animal está em estado de urgência e emergência, ele é atendido na hora. Hoje, nosso departamento, que antes funcionava em horário comercial, urgência e emergência 24 horas, 7 dias por semana, inclusive com resgate 24 horas desses animais. E eu te falo isso com uma empolgação. E posso dizer assim que eu sairei dessa legislatura agora, desse mandato, uma pessoa realizada, e eu posso dizer, do meu mandato, além de fazer o meu mandato, um mandato de resultado, eu deixei um legado, que quem quer, faz, que é possível, que não é porque é poder público que demora, que quando você quer, e você luta, e você mostra para as pessoas a importância daquilo que você está defendendo com veemência, as coisas acontecem. E principalmente, relacionamento. Ir costurando com as pessoas, ir conquistando as pessoas e não chegar a empurrar a causa animal, sabe, goela abaixo aí, como se diz, para as pessoas, não, tem que ser assim, não. Interessante seria se fosse assim, por isso, por isso, por isso. E nós, graças a Deus, temos um secretário de saúde que é médico, e que também, assim como eu, é um defensor da saúde única. É uma pessoa que fala de saúde única, que é aquele pilar. Animais, pessoas e meio ambiente. Isso tudo tá ligadinho ali. Então, quando você cuida dos animais, você está cuidando das pessoas. A gente fala de zoonoses, né? Quantas famílias que eu fui chamada para ajudar os animais e era a família que precisava de ajuda também. O animal estava doente e a família também. Ou a família estava com uma doença, uma zoonose, o animal estava com sarna, a família estava com sarna, entre outras zoonoses que existem. Muitas vezes a polícia foi atender um caso de violência doméstica e chamou a Sol ainda, não vereadora, ativista, 11 da noite, 2 da manhã, Sol. Viemos atender uma briga de família ou, enfim, uma briga de vizinho e avistamos aqui um animal precisando de ajuda também em situação de maus tratos. Quantas vezes eu fui com a polícia com denúncias de maus tratos para retirar o animal e depois vinha a denúncia de que o filho... Eu tive um caso que eu peguei uma cachorrinha que sofria abuso sexual e depois alguém da família entrou em contato e depois foi parar no judiciário isso, que a criança também era abusada. Que não era só a cachorra, que a criança também. Sabe? Quantas vezes a gente foi tirar um animal que estava em situação de maus tratos e a polícia descobriu que a mulher também sofria maus tratos por parte do seu companheiro, sabe? Então, essa violência contra os animais, ela está diretamente ligada com a violência humana. Quem não gosta de animal não gosta de gente. Eu sempre digo assim, a gente pode não gostar. Mas respeitar. Exato. Eu, por exemplo, assim, o meu pai, ele não gosta de cachorro em cima da cama, em cima do sofá. Eu e minha mãe gostamos, então é uma relação de respeito. Aí a gente já doou animais, olha, eu adoto, mas vai viver no quintal, tem a casinha, tem tudo, livre, só não dentro de casa, mas o animal vive feliz naquelas condições. Porque às vezes também o fato da gente ter eles assim, dentro de casa, fazer tudo, tem gente que chega a querer humanizar o animal, de tanto que a gente gosta, né? Às vezes a gente esquece também que ele é um cachorro, né? Que ele também gosta de andar por aí. Então, eu acho que a questão aí, ela tá no respeito. Eu não simpatizo, não quero, mas eu também não faço mal. Não maltrato, é o que você falou, não faz mal. Isso que é índole da pessoa, né? Sim, isso é gostoso, interessante as pessoas realmente analisarem
e ponderarem sobre essas questões. Isso são políticas públicas, tá? E se realmente entender o que é a parte social, só olha, é tão bom ouvir isso de você, tá? Poder conhecer esse lado, e eu sei que muita gente agora está conhecendo um pouco mais de você, tá bom? Essa Sol humana, tá? Que realmente reflete isso, e conversando contigo a gente só pode sentir esse lado maravilhoso aí. Sol, procuradora da mulher, tá? Olha aí, mais uma causa que não é fácil. Não é fácil. Tá, cuidar dos animais a gente sabe também que não é. Mas antes de eu te perguntar sobre a questão de ser procuradora da mulher, eu queria te fazer uma pergunta sobre a questão até mesmo para a gente continuar da parte da causa animal. Quais as dificuldades que você encontrou, tá? Fundar uma ONG, fosse infeliz, abraçar a causa, fazer as campanhas. Qual a maior dificuldade que você acabou encontrando para realizar o seu trabalho? Enquanto ONG, eu acho que eu não encontrei tanta dificuldade quanto aí a questão da falta de atenção do poder público, de criar, na época, de ter políticas públicas voltadas, de fato, para o cuidado com vidas. Inclusive, a minha bandeira durante a campanha foi o cuidado com vidas. Animal animal humano e não humano. Entende? Então, hoje a gente vê as secretarias integradas, a gente vê assistência social prestando apoio a uma família e entrando em contato com o Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal. Olha, estamos aqui prestando um apoio aqui à família X e percebemos que tem um animal que também precisa de ajuda. Eu acho que era isso que eu queria, sabe? Era esse despertar. Ver alguém do desenvolvimento econômico na rua, no exercício aí da sua função, e me ligar e dizer assim: Sol, eu estive fazendo aqui uma diligência e eu avistei um animal nessas condições. Isso é maus tratos? Eu posso, sabe, passar isso para quem, para onde eu vou? Isso eu acho bacana hoje, dentro do poder público, sabe? É isso que a gente quer. A gente quer que todas as vidas sejam cuidadas. E isso é o que está acontecendo. Enquanto ONG, claro, as dívidas, porque aí você, na ânsia, você não consegue ajudar todos os animais, e às vezes quem está do outro lado imagina que é fácil, é só ir resgatar, mas não é isso, sabe, gente? Eu sempre fui uma pessoa que, eu resgatando um animal, ainda que ele não estivesse sido atropelado, que ele não estivesse com uma doença, aí essas doenças que são contagiosas, enfim, as doenças mais críticas, eu sempre levei o animal para o veterinário, eu sempre fiz uma consulta, eu sempre vacinei, eu sempre castrei, eu nunca doei animal sem castrar. Só forma de ajudar as pessoas que queiram se envolver. Não só com a ONG Focinho Feliz. Quantas ONGs nós temos hoje na cidade de Navegantes? Navegantes tem 3 ONGs, 3 de ONGs. proteção animal, que hoje, com a graça de Deus, eu estando vereadora e podendo representar os animais e as protetoras, eu destinei emendas para mutirões de castração, para mutirão de chipagem, para mutirão de vacina, juntamente com a vereadora Adriana, e também do meu gabinete destinei emenda que foram para convênio com as ONGs. Então, as ONGs fizeram convênio com a prefeitura, eu acho que teve uma só que participou, e aí ela tem um valor lá X para gastar, ela compra as coisas que precisa, né, pega a notinha e tal, e presta conta. E do outro lado, o município dá toda outra assistência, né, na questão do atendimento médico veterinário do Facilita o animal. trabalho voluntário, auxilia vocês. Isso. Praticamente E aí, desenrola e aí as coisas. as pessoas que estão me assistindo e que, poxa, eu simpatizei, eu achei que era uma coisa mais difícil, não é difícil ser voluntário, não. Durante muitos anos fiz a campanha Seja Voluntário por um Dia, Seja Voluntário por algumas horas, porque você vai ajudar num pedágio e você ajuda 4 horas. Não te custa nada, às vezes o combustível para você ir até o local. E depois vai se contar o valor que foi recolhido ali, e você vê lá 2.000, 3.000. Esse é o valor que você ajudou, porque se você não estivesse lá, o pedágio ele não teria atingido esse valor, eu sempre digo. Então, assim, às vezes você doa 4 horas do seu tempo para ajudar uma ONG ou uma protetora, seja
uma ONG que eu falo, não precisa nem ser só da causa animal, a gente tem tantas causas, né? Autistas, a PAI, enfim, várias causas, e você vai lá e você faz parte daquele resultado. Um pedágio, por exemplo, de uma rede feminina de combate ao câncer, que sempre se tem um valor mais expressivo, você fez parte daquele valor que foi arrecadado. E não te custa nada, como eu disse, quando você começa, vira um vício, você quer ir de novo. Você chega no final do dia, você está cansado, acabado, mas feliz, sabe? De bem consigo, realizado. Poxa, minha parte eu fiz. Eu quero um mundo melhor, eu fiz a minha parte. Deixa pra gente, que eu acho interessante, porque as pessoas vão estar ouvindo esse programa. E como é que faz para entrar em contato com as ONGs, como a tua ONG? Que é ONG que Isso, você a maioria fundou, das tal, ONGs, elas têm uma rede Instagram, social as bem redes ativa, sociais, né? tal. No caso da ONG que eu fundei, que hoje eu sou só voluntária, não posso mais estar na diretoria por conta da vereança, é a Associação Navegantina de Proteção Animal, que é a turma do Focinho Feliz, tanto no Facebook quanto no Instagram. Você entra lá e ela tem as formas de ajudar. A ONG que eu fundei, a gente fundou ela desde o início sempre. A dívida que eu devo, ela pode doar diretamente na clínica, ou então um Pix ou algo assim, um depósito diretamente na clínica, a gente vai mostrando lá. E aí os mercados, estabelecimentos que fazem o troco solidário, depositam na conta da ONG e a gente faz a transferência Tem a para a questão das clínica. latinhas também, eu acho que o lacre das latinhas. Isso, trocado por ração. a gente trabalha com, arrecadamos itens para brechó, itens que possam ser vendidos. E quando eu digo itens que possam ser vendidos, não é só estar em bom estado. Por exemplo, um item que não pode ser vendido ainda que ele esteja em bom estado. O uniforme escolar de rede pública, a gente não pode vender. Entende? Então, esse é o tipo de doação que a gente não vai poder vender isso. Uma farda de exército, essas coisas de polícia militar, a gente não pode vender, a gente não pode vender. E então, sim, a gente procura sempre que as pessoas doem os itens que estejam em bom estado de conservação. Talher, panela, roupa, sapato, brinquedo, objeto de decoração, o que for. A ONG lá tem os contatos, nós temos voluntários que vão. E assim, não só a nossa ONG, tem várias ONGs, a maioria delas trabalha nesse sentido, sabe? Com brechó, com voluntariado para pedágio. Às vezes você precisa de um tipo de voluntariado, é você dar uma carona solidária. Precisa levar um animal daqui para lá. E é um voluntariado que você vai fazer, se você puder fazer essa carona solidária para esse animal. Se cada um faz um pouquinho, fica fácil. Exatamente. E todo mundo acaba ganhando. E é bem com fácil isso. da gente achar as ONGs de proteção, né? Se a gente colocar ali ONG, animal, já aparece assim um leque aí de opção. E claro, normalmente as pessoas elas optam por fazer as doações para as ONGs dos seus municípios, onde elas conhecem as pessoas, onde elas veem a sua luta. E eu tenho a grata satisfação de dizer que a gente tem um reconhecimento enquanto ONG a nível regional e a gente recebe doações de vários municípios aí, quando precisa. Agora ainda estamos com uma dívida grande, mas a gente vai trabalhando nisso e vai Queiram ajudar a conseguindo. Sol, tá aí, ó, viu? Tá, já tá passando os contatos para você, procura o Focinho Feliz Isso, no nas redes Instagram, sociais, pessoas e idôneas, também no ou te Facebook. procura também, pode procurar a Sol na Também Câmara pode me Municipal. procurar, a gente tem vários voluntários, pode entrar em contato comigo, 991482427. Como eu te disse, as dívidas que nós temos hoje são de animais que a gente ajudou da nossa cidade vizinha e também de famílias que não se enquadravam no perfil exigido pelo Departamento de Assistência e Bem-Estar Animal, né, a renda mínima, porém não tinham condições de tratar o animal, enfim, e aí a gente acaba se envolvendo nisso, ajudando com a medicação, com alguma coisa assim, todos os voluntários. Inclusive, só eu queria aproveitar um momento para a gente poder comentar sobre isso. Muitas pessoas abandonam cães naquele trecho do Parque Beto Carreiro, justamente para, infelizmente, doer o nosso coração até mesmo falar isso, mas para os bichinhos serem atropelados. Infelizmente, alguns são, e acaba alguém passando, vendo e se sensibilizando com a causa. E isso dói bastante, tá? Dói pra gente falar sobre essas questões. Porque às vezes aí eu vou falar para você que abandona. Você não está colocando o animal ali para ele sobreviver, você está quase que condenando ele à morte, que só por muita sorte, se passar alguém por ali, se compadecer,
e pegar ele saudável. E esse pegar, não é? Você não vai, você imagina, você abandona um animal ali, ele está a risco, ele tem medo. Chega a ter medo das pessoas. Quantos resgates eu já fiz de você parar ali do lado da BR, você, inclusive, você corre o risco, e o animal corre um risco ainda maior de ser atropelado, que às vezes você, na tentativa de conquistá-lo, ele sai correndo e ele é atropelado. Então, eu queria dizer para as pessoas, de verdade, criem vergonha na cara, como x-salada menos, uma pizza menos e castrem os seus animais, porque a gente ainda ouve, por mais que lá a gente já está há 2 anos com essa política boa aí de castração, a minha cadela teve 5 filhotes e me ajuda a doar. Aí você vai, olha, castra a tua cachorra. Ah, não, eu vou castrar. Daqui 6 meses, mais 5 ou 6 filhotes, sabe? E aí não adianta você tratar bem a cachorrinha, a tua cachorrinha que está ali, deixar ela cruzar, para condenar essa meia dúzia que você vai doar de qualquer jeito, sem critério. Doa esses animais muitas vezes, na maioria das vezes, sem estarem vacinados, sem data para castrar. Esses animais, eles vão procriar também daqui 6 meses, e aí vira o caos que a gente vê. E aí a maioria dos municípios ainda não acordou para a questão de saúde única, de saúde pública, e não investe na causa animal, no sentido de fazer campanhas de castração em massa e de oferecer o atendimento. Porque as famílias, às vezes, elas amam os seus animais e elas não têm condições de levar ao veterinário. E aí a gente sentiu em Navegantes uma diminuição considerável no abandono quando você oferece o tratamento para o animal. Então a pessoa se sente mais leve, que ela consegue levar ali. A gente sentiu assim, a gente pegava muitos casos de animais doentes, idosos, que eles começam a ter problemas, abandonados. Ainda tem vários casos, tá? Muitos casos ainda, mas eu enquanto protetor, eu vejo numa proporção bem menor do que já foi. E aí eu vou te dizer que não adianta Navegantes fazer a política pública que está fazendo, Itajaí começa agora também, eu acho que está em uns 2, 3 meses já, no mesmo módulo de Navegantes, com a gestão terceirizada e com atendimento eletivo também para os animais, castração. Temos Itapema, que está forte nisso. Penha está fazendo castrações, mas não tem atendimento aí para as famílias de baixa renda, Pessoal de Penha, que atenda a demanda, tá? Várias cidades dá uma aqui. olhadinha com calma, né? Já aproveita que A luta, Navegantes é próximo. a luta das protetoras de Penha também tá Abracem a difícil. causa, vereadores de Penha, poder público. E está difícil, municipal. porque não adianta você também só castrar. Você precisa trabalhar com vacinação, você precisa trabalhar com conscientização, você precisa trabalhar com envolvimento da sociedade, com você. Quero aqui parabenizar. Denúncia responsável também é interessante, viu que está fazendo alguém com maus traços, Denúncia, exato, exato. E as polícias têm feito um trabalho espetacular quando elas têm elementos seguros, né, para ela agir, e não é só a denúncia daí. Aí o Fábio liga que tem um vizinho que está espancando o cachorro, a polícia chega lá e vai tirar o cachorro, vai levar para onde? Se o município não tem política pública para isso, se o município não tem uma casa de passagem, se o município não tem uma clínica conveniada, ou então um departamento próprio para atender esse animal, o que a polícia vai poder fazer com esse animal, além de ligar para Sol, me socorre! Ou ligar para o protetor, ou então deixar o próprio covarde que está fazendo isso como fiel depositário do animal. Então, assim, tem muito a se trabalhar, e não é só nós aqui na nossa região. Recentemente, eu fui convidada pelo presidente da União dos Vereadores do Brasil para levar o nosso case de sucesso e passar para os vereadores ativistas da causa animal do Brasil. Foram 81 municípios que estiveram em São Paulo, e eu estive lá falando desse case de sucesso, da minha trajetória também, e do que nós conseguimos fazer em Navegantes. Foi algo muito, muito, muito bom para mim,
E foi uma troca de experiências ali, a gente pôde ver que tem municípios que estão, alguns quase na mesma linha, mas tem alguns que não oferecem nada ainda na questão da causa animal e nem sequer cogitam em abrir a boca para falar de saúde pública, nem de saúde única, só de saúde pública. Então a gente tem um caminho muito grande ainda a trilhar, e dali desse nosso encontro em São Paulo, esses 85 municípios, a gente fez a Carta de São Paulo, que vai para o Congresso, né, para os nossos deputados e para os nossos deputados federais, e também aí eu faço parte dessa comissão do Brasil, onde a gente vai elaborar uma cartilha, um resumo, assim, os municípios que já têm políticas públicas que deram certo, para que a gente possa inspirar mais vereadores a ter pulso firme. Parabéns. E mais prefeitos, né, secretários. Poxa, nem custa tanto a gente investir nisso e ter um resultado espetacular. Minha amiga, meus parabéns. Estou muito feliz por tê-la aqui com a gente, tá? A gente poder estar aprendendo tanto sobre essa causa tão importante. Mas eu queria aproveitar também e perguntar, porque você desenvolve há 3 anos, hoje você assumiu a pasta, essa parte da segurança da mulher, Procuradoria da Mulher. Isso. E o que você enfrenta de situações assim? A gente está enfrentando hoje problemas de feminicídio, tá, os maus tratos. E você, Sol, sendo mulher, sendo uma pessoa que ama a causa social e também ama essa situação, essa vulnerabilidade que a mulher hoje sofre, tá? O que você tem visto de dificuldades, situações que realmente mexem, porque não é fácil, né? Ver uma pessoa sofrendo maus tratos, querendo sair daquela pressão psicológica, aquela prisão psicológica. Isso não é muito fácil. Não, o meu primeiro desafio foi porque eu fui a primeira procuradora da mulher do município de Navegantes, da Câmara de Vereadores, e a gente teve que criar tudo, né? Inclusive não tem ainda, né, um orçamento, tipo, olha, a procuradoria pode, isso é a maioria das procuradorias, tá? Não, isso não existe ainda, é uma luta também das procuradoras para que tenha uma rúbrica para as procuradorias, para que a gente possa trabalhar com cartilhas, que a gente possa desenvolver ações. Esse é um desafio. E o outro gente, me colocaram procuradora da mulher, por onde eu começo, sabe? E aí, uma das leis ali que eu propus, né, enquanto mulher, enquanto vereadora, é que pessoas que responderam, tanto por feminicídio, por violência contra a mulher, que elas não possam estar trabalhando no poder público, seja num cargo comissionado ou efetivo, prestando então, essa lei um concurso. Hoje ela está vigente. Ela vale. Outra lei também é a Semana do Empreendedorismo Feminino, que começa na semana que vem em Navegantes. Aliás, vou aproveitar para convidar todas. Por favor. O terceiro fórum que eu, enquanto procuradora, né, enquanto procuradoria, a gente está realizando. O terceiro fórum da mulher empreendedora será nessa terça-feira, dia 14, às 19 horas, evento totalmente gratuito, com certificado, com palestrantes renomados e no final uma confraternização com um coffee. E na sexta, aí um evento mais fechado, cada vereador indicou uma mulher empreendedora, inspiradora de Navegantes, e essas mulheres, 10 mulheres, serão homenageadas na Câmara de Vereadores durante uma sessão solene. Valorização. Isso. E, enfim, aí, enquanto procuradora, eu comecei por onde? Muitas crises de casais e que não justifica, mas que levam a essa violência. E quando a gente fala de violência, não é só violência física, né? É a violência psicológica, patrimonial, entre outras. É a questão, e aí é que eu trabalhei em empreendedorismo desde o início. Vamos capacitar as mulheres, vamos prepará-las para o trabalho, que aí sim a gente pode dizer, você não está só, porque ela tem a sua renda própria, ela não vai precisar ficar num relacionamento abusivo porque ela depende financeiramente do seu companheiro. Ela vai ter a sua renda, ela vai ter a sua profissão, eu acho que isso é importante. Não que mulheres bem-sucedidas, profissionalmente, financeiramente, a gente vê aí que também passam por situações de violência. Isso a gente vê todos os dias nos noticiários. Mas quando você pega uma fila ali na assistência social,
de famílias que precisam de atenção e você vê que a renda é o mínimo do mínimo, você precisa, sim, sabe, incentivar essa mulher a entrar para o mercado de trabalho, seja como funcionária ou como abrindo um próprio MEI, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho uma parceria muito forte com o ProMEI Brasil e em especial com o Núcleo das Mulheres, que é o MEI Mulher. Tenho uma relação muito boa também ali com a Câmara Mulher do CDL, o Núcleo das Mulheres Empreendedoras da Assim, e quando eu vou realizar esses eventos, eu procuro sempre chamar todas essas pessoas que lideram essas organizações para que elas possam falar da importância e a gente inspirar, incentivar essas mulheres a elas trilharem o seu caminho, sabe? E eu sempre digo assim, eu não estou na procuradoria para incentivar as mulheres a estarem na frente ou serem mais do que os homens. Não, para andar lado a lado, porque aí tudo flui, sabe? Quando você está na mesma linha, as coisas acontecem. Autoestima, devolver a autoestima. Devolver a Entendeu? Para autoestima, que as pessoas exatamente. realmente entendam, até mesmo na parte da contribuição e aumento da renda per capita, no caso, ajudando. Porque se auxiliando os cônjuges em si, fica mais fácil até mesmo para poder ajudar na manutenção da casa, cuidar dos seus animais. Então, é o que você disse, é uma situação envolvendo a outra e no final todos são beneficiados com isso. Isso, eu procurei assim desde o início, eu tenho uma parceria também muito forte com a Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, trabalhar a ordem dos advogados, mostrar para essas mulheres os direitos que elas têm. E os direitos que elas têm não é sobre, o meu marido está fazendo isso, não, é o direito à creche para o seu filho, como que funciona, então trabalhar os direitos das mulheres, a violência obstétrica, que pouca gente fala nisso, e eu tenho todos os anos, a gente tem falado nisso, o planejamento familiar, a gente tem ido juntamente com a Secretaria da Saúde, nas escolas, falar de planejamento familiar, a gente leva um profissional da Secretaria de Saúde para falar para esses adolescentes da importância de você planejar a sua vida. Muito bom, só lhe agradeço de coração, tá? Foi muito gratificante para mim poder conversar contigo, conhecer essa pessoa maravilhosa que você é, que externa, com certeza, não só representa um município, na realidade você consegue abraçar, como você mesmo falou, com a tua política social, abraçar outros municípios próximos e você se doa realmente, isso é lindo a gente poder participar, viu, endividamento com municípios próximos, que nem é o teu, mas que você realmente se preocupa, você Sim. quer ajudar, você realmente quer fazer a diferença. Só muito obrigado, tá? Eu queria deixar uma frase que eu sei que você vai gostar, foi falada pelo Leonardo da Vinci. Chegará um dia em que o homem conhecerá o íntimo de um animal. Neste dia, todo crime contra um animal será um crime contra a humanidade. Só lhe agradeço de coração por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. É uma honra imensa tê-la aqui no Corujão Mar Azul, poder conhecer essa pessoa maravilhosa que você é. O Corujão Mar Azul se despede, aquele abraço no coração e muito obrigado porque você ficou com a gente aí.